Boa noite a você que acessa a TV Geração Z. Estamos começando mais um programa Uma Pitada de Política. Antes de apresentarmos aqui o nosso convidado do dia, gostaria de agradecer a Embeleze da Santa Cecília por cuidado visual dos apresentadores e também a camisaria Rafi do Shopping Cidade de São Paulo por nos ajudar na parte de vestuário. Estamos aqui hoje com o Rosalvo Salgueiro. Ele é filósofo por formação e é militante de diversos movimentos sociais e é um quadro ligado ao PSDB, o Partido da Social Democracia Brasileira. Nós vamos fazer hoje um bate-papo aí sobre o que tem acontecido no cenário político do último período. Queria começar, Rosalvo, pedindo que você fizesse aí uma breve análise de conjuntura de como você está vendo aí a situação da atual gestão da Prefeitura aqui em São Paulo. Bom, boa noite, William, boa noite, telespectadores. A gestão em São Paulo é uma gestão sofrível, não é? É um processo de extraordinário desgoverno. A gente tem falta de diálogo com a população, a gente tem projetos absolutamente equivocados sendo praticados. Acho que essa é a marca desse governo. Entretanto, existe sim um esforço, uma tradição do partido, do PT, que tentava ter uma aproximação com os movimentos sociais, com a sociedade, e isso tem sido feito de modo bastante atabalhoado e que os problemas do governo a nível nacional acabam condicionando esta atuação, né? Esses problemas todos dos desmandos do governo a nível federal, com a corrupção que que se estende há muito tempo, né? Mensalão, logo em seguida engata no Petrolão e agora a gente já tem a história do Eletrolão e assim vai. Então, isso tudo condiciona não só a administração nacional, mas as administrações regionais, as estaduais que o PT tem e também as municipais. E aqui em São Paulo, mais ainda, que aqui é o caldeirão, que é onde estamos em ebulição. Então, o prefeito sofre desse problema. Acho que tem a dificuldade própria do prefeito e as dificuldades que ele herda por fazer parte de uma equipe que hoje não tem nenhuma credibilidade, que está absolutamente nas cordas com relação ao problema ético e mesmo a capacidade de gestão. Acho que essa é a dificuldade que se tem hoje. Existe, até aqui mesmo com outros convidados anteriormente, a gente até conversou sobre algumas políticas públicas da gestão, como por exemplo, tem se debatido muito a questão da ciclovia como uma alternativa, ciclofaixa, ciclovia como uma alternativa de transporte. Como é que você vê o modelo de implementação desse tipo de transporte? Pois é, eu acho que a ciclovia em si é uma proposta boa, é um projeto bom, é importante essas alternativas, né? É saudável. Entretanto, a forma como está sendo feita é que é o problema, não é a ideia em si. Eu acho que tem a forma pouco transparente do ponto de vista do custo dessas ciclovias, não é? É uma coisa exagerada. Outro problema é a partir das decisões do gabinete do prefeito ali no Anhangabaú, ele decide quais as ruas da cidade que devem ter ciclovias. E aí colocam ciclovias em onde absolutamente não há reivindicação, onde não passa bicicleta nenhuma ali, não é? E isso tira o espaço da circulação da outra mobilidade da cidade. Eu acho que esse é um dado importante a ser levado em conta. Então, toda política pública, para ser uma coisa realmente respeitada e tal, deve estar numa sintonia com a reivindicação da sociedade, da população. Então, se num determinado lugar você tem uma reivindicação, então acho que é importante colocar a ciclovia. É possível também que o Estado, que o poder público apareça como incentivador em alguns momentos, mesmo onde não tem. Agora, espalhar por toda a cidade ciclovias, onde absolutamente não tem nenhuma reivindicação, não tem necessidade. A gente tem ciclovias colocadas no centro de avenidas, onde sobrou espaço apenas para um carro, não dá para fazer ultrapassagem em nenhum dos dois lados da avenida, e a ciclovia ocupa lá uma faixa enorme e que passa, às vezes, uma bicicleta por dia. Então, esse é um dado que é absurdo. Então, tem dois problemas graves. Um é
a falta de transparência nos custos da execução desse projeto, e a outra é a falta de democracia na implantação do processo, onde os supostos beneficiários não são consultados. Recebem uma coisa e é obrigado a receber aquilo que a população não está reivindicando. E você enxerga alguma semelhança dessa questão da gestão e da consulta, do que acontece na capital com o governo federal? Bom, eu acho que isso é assim, bastante claro. O governo federal tem toda a ação de governo, ela é muito em função de sustentação do poder, de fazer caixa de uma coisa ou outra, nunca em termos de uma proposta mais concreta. Por exemplo, a infraestrutura do país não foi cuidada, não é? Que é a reivindicação tanto do empresariado como dos trabalhadores, tal, para que a gente tenha. O Mato Grosso produz uma quantidade enorme de produtos agrícolas e da agropecuária e não tem como escoar. As rodovias estão sucateadas. Outra coisa são os portos. Então, estas coisas onde há reivindicação tanto da inteligência nacional quanto da sociedade, não são atendidas. Os projetos são feitos a partir dos interesses do governante, que nem sempre coincide, ou quase sempre não coincide, com as necessidades da população. Isso é lá. E aqui, onde você tem o poder local, que é onde se trata diretamente, porque o cidadão, ele não vive no país, ele não vive no estado, ele vive no município, ele vive na vila, ele vive no bairro. É ali que ele se relaciona com o poder. Então, a relação direta do cidadão com o poder é no poder local, com a municipalidade. E aqui, como a gente tem essas duas esferas a nível nacional e federal, nacional e municipal, e aí a gente vê concretamente o mesmo estilo de governo, onde não interessa esta interface. Eles escolhem um grupo de cidadãos, que eles dizem que aquelas pessoas representam toda a população, que na verdade são grupos deles, e aí consulta aquelas pessoas e diz que aquilo representa a sociedade, quando não é verdade. Historicamente, reza-se aí uma lenda, né, que o PT é o partido que tem o maior índice de apoio popular, principalmente dos movimentos organizados, né, o Movimento Sem Terra, a Central Única dos Trabalhadores, e realmente o PT costuma dialogar, historicamente dialogou muito bem com vários setores das camadas sociais, mas também outros partidos também dialogam, também têm as suas atuações. Você, por exemplo, é militante do PSDB, hoje é um partido de oposição ao governo federal e municipal, e tem uma relação com os movimentos populares. O PT no governo, ele dialoga bem com essas organizações sociais que não necessariamente estão atrelados ao seu modo de pensar ideologicamente? Pois é, não dialoga. Eu quero dizer, eu fui um dos fundadores do PT. Eu participei do processo de fundação do PT, da gestação, da criação do PT. Eu milito nos processos políticos em São Paulo desde quando tínhamos o bipartidarismo na época da ditadura militar. E o PT nasceu bastante antes do PSDB. Então, no momento em que o PT nasceu, aqueles partidos clandestinos que haviam dentro do MDB, né, acabaram se juntando em torno do PT, uma boa parte deles. E outros grupos de cristãos. Quando o PSDB surgiu em 88, uma boa parte dessa turma veio para o PSDB, participou se não da fundação em si, que foi uma coisa gestada mais no âmbito interno do PMDB, mas a boa parte dos movimentos vieram para o PSDB, acompanhando Mário Covas e outras lideranças. Então, desde lá, o PSDB tem uma participação muito forte no movimento popular. Em São Paulo, concretamente, o movimento popular de habitação, que é o mais forte que tem, se organizam assim. Tem núcleos, que são associações, depois tem federações, que é um grupo de associações, e um processo um pouco maior, que a gente chama, que então o movimento divide em dois grandes campos, o pessoal ligado ao PT e o pessoal ligado ao PSDB. O pessoal ligado ao PT se autodenomina socialistas, né? Na verdade, eles não são nada socialistas, eles não, na verdade, se você for discutir, além de não compreender o que é o socialismo, eles não passam de uma social-democracia muito mal ajambrada, mal articulada, não é? E o outro grupo, que se reconhece como social-democrata, está mais próximo do PSDB. Então a gente tem os dois grupos, um se organiza em torno do governo nacional, o outro em torno do governo estadual. E estas duas forças se equivalem
em número, em capacidade de mobilização, se equivalem em capacidade de articulação política e se equivalem em capacidade, enquanto número efetivo de apartamentos construídos, de atendimentos realizados. Eu acho que é importante esta colocação. Tem uma diferença fundamental de atuação. O grupo do PT, para ganhar visibilidade social, ele opta por trancar as ruas, por fazer ocupações de prédios, fazer ocupações de terrenos e tal. E o outro grupo opta mais por fazer um processo de negociação, de pressionar o governo para atender as próprias reivindicações. Esses dois grupos se enfrentam efetivamente nas eleições dos conselhos, Conselho Municipal de Habitação e Conselho Estadual de Habitação. Num primeiro momento, quem ganhou, levou. Então, nós ganhamos, o primeiro conselho eles ganharam, que era o governo da Marta, no processo Serra e Kassab, nós ganhamos a eleição, e depois, então, fizemos um acordo e vamos fazer proporcional. Num mandato, eles elegeram 14 dos 15, eu fui o único eleito, e no seguinte, hoje foi 10-6, hoje está 10-5. Né? Eles estão com 10, nós estamos com 5. E no Conselho Estadual, hoje nós temos 4 conselheiros, eles têm 1. Né? E no Conselho Gestor do Fundo Paulista de Habitação, tem só um conselheiro do Movimento Popular e sou eu o conselheiro, eles não elegeram. Então, acho que isso dá um quadro de que os movimentos se equivalem, os dois movimentos se equivalem. Então, tem posturas diferentes, tem jeito diferente de atuar. Por exemplo, nós temos 2 propostas de revitalização do centro da cidade. As 2 propostas dizem que tem que trazer a população para voltar a morar no centro. Nós propomos que na periferia, a gente percebe um desejo de morar no centro. As pessoas trabalham no centro e levam 2 horas de viagem para chegar em casa. Então, demanda transporte coletivo, demanda o tráfego, polui a cidade e tudo mais. E aqui, já no centro, tem toda a infraestrutura já instalada, na periferia ainda não. Então, a ideia é trazer essas pessoas do centro, do bairro, para morar no centro. Então, criar condições que essas pessoas possam comprar um apartamento de 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço, pagando menos de prestação e condomínio, menos do que o que ele paga de aluguel lá na periferia. A outra proposta é a proposta do PT. É o pessoal ligado ao PT. Não o PT, PCdoB e os grupos que estão aí juntos. Né? Eles identificam um prédio fechado na cidade, vão na periferia, enchem um ônibus, vêm, arrombam o prédio, entram, articulam com a imprensa, e aí vem a polícia, tem aquele conflito, ganham o noticiário e vai trazendo para o centro da cidade toda uma população cliente de programas sociais do governo que não tem nenhuma capacidade real de fazer girar a economia do centro. Né? Então não são pessoas, são desempregados, são quase sempre a atividade econômica dessas pessoas, são catar material reciclável e tal. Então, o nosso projeto, a nossa proposta é que tem que trazer o pessoal da periferia que trabalha no centro e a turma que já mora no centro, mesmo os que estão debaixo dos viadutos, deve ser contemplado nesse programa de estar no centro. Mas não trazer do centro mais toda uma população que não tem condição de realmente revitalizar. A gente acabaria criando um caos social. E é isso que tem acontecido. Você anda no centro da cidade de São Paulo, você fica parado em qualquer esquina, você conta no mínimo uns 10, 15, 20 prédios, edifícios completamente deteriorados, são favelas verticais porque foram ocupados, o elevador não funciona, enchem de bujão de gás lá dentro daquele prédio, um monte fazem divisórias no prédio com madeira, com papel, e isso é uma bomba relógio, armada para qualquer hora ter um incêndio, alguma coisa assim. Então, acho que são 2 visões diferentes que a gente tem. É interessante você ressaltar que tem um modo prático muito diferente de analisar, porque nas eleições de 2014 ficou consolidado a ideia de que é um partido ligado ao pessoal classe média alta, etc. Né? Tentaram vender a ideia de que é uma divisão de classe. Pelo que você está dizendo, na verdade, é uma divisão de proposta, divisão de mundo. Mesmo os acontecidos da eleição de 2014, você enxerga que a grande diferença que há é divisão de mundo. Claro, eu acho que isso não
Nós estamos vivendo nesse momento as prévias do PSDB. O pessoal está se articulando, discutindo e tal. E os candidatos, os pré-candidatos, estão indo aos bairros em todas as regiões. E a gente tem dirigente sindical, dirigente partidário do PSDB, dirigente local, presidente do diretório, membros do diretório zonal, que moram em favelas, que são lá da periferia. Então são pessoas que enfrentam todos os problemas, muitos desempregados com esse problema de emprego que a gente tem. Esta semana, a Câmara Municipal de São Paulo deu título de cidadão paulistano a um cidadão lá da cidade de Tiradentes, o Evilásio. É um homem do povo, muito simples, recebeu esse título proposto por um vereador do PSDB. Então ele é militante do PSDB histórico, recebeu o título, coisa que no PT você não vê. Qual foi o militante simples, de base do PT, que recebeu esse título? Eu acho que isso mostra um pouco a diferença. Então, o que tem são propostas diferentes de visão de mundo e de como encaminhar os problemas que a gente tem. Você como filósofo agora, não como militante, você enxerga que nós estamos vivendo uma crise de identidade ideológica no modo de fazer política? Bom, claro, eu acho que quando a gente tinha o mundo bipolar, né, o capitalismo e o comunismo, ou o socialismo real, a União Soviética, era fácil se posicionar, então você encontrava todas as argumentações filosóficas e tal para justificar as duas posições. Com a crise da proposta da esquerda, com a crise das esquerdas, a queda do muro de Berlim, a perestroika do Gorbachev e tudo mais, o pessoal da esquerda perdeu o rumo, né? E eu não posso negar que eu também fiquei dentro desta crise. O Florestan Fernandes era o último que ficava ali insistindo, que estava vendo. Nós temos hoje Leonardo Boff, que insiste que está muito bem centrado, e não está. Toda a esquerda do mundo inteiro, não só do Brasil, está numa crise completa. E, por outro lado, né, a social-democracia também vem se construindo dentro dessa dificuldade enorme de parâmetros, de visões. Como o PSDB tem uma proposta muito prática de ação, não é? E não tem medo de assumir a parte capitalista do problema, então não tem medo de fazer alianças à direita também. O PT faz alianças à direita, à extrema direita, e depois acusa o PSDB de ser à direita. Então, acho que esse problema nós vivemos hoje, mas não é só o Brasil, é a América Latina, é o mundo que está em crise e definições. Quem sabe seja dores de um parto ou de um próximo processo. A história tem poucos momentos de criação, como foi o momento da Revolução Francesa, não é? Depois a criação, a tentativa de fazer o socialismo e o socialismo real, que a gente viu que deu com os burros na água. Então agora estamos buscando novos rumos. Cenas dos próximos capítulos, então.